Se você puder e quiser, contribua com o nosso canal, direcionando a câmera do seu celular no QR Code abaixo. Eu ressalto que essas doações são voluntárias, não são obrigatórias. Importante lembrar que o YouTube não tem nenhuma relação com essas doações que são feitas diretamente do doador para o criador de conteúdo. Agradeço a sua atenção, vamos começar agora a próxima aula. Olá, sejam bem-vindos. Hoje eu vou falar da colangite esclerosante primária, que é uma doença que causa um processo inflamatório e uma destruição dos ductos biliares. Então, é uma doença que causa uma síndrome colestática crônica. Trata-se de uma doença de origem desconhecida. Até hoje a gente não entende muito bem por que essa doença aparece. Mais para frente, eu vou apresentar algumas questões de prova de residência em que o autor da questão considera que a doença é de origem autoimune. Mas, em geral, a gente considera que essa doença é uma doença de origem desconhecida. Ela causa um processo inflamatório, uma destruição dos ductos biliares intrahepáticos e extrahepáticos. Então, é uma doença que pode acometer toda a árvore biliar. Diferente, por exemplo, da colangite biliar primária. Na colangite biliar primária, nós temos acometimento exclusivo dos pequenos ductos intrahepáticos. Aqui não. Aqui a gente pode ter acometimento tanto dos ductos intrahepáticos como dos ductos extrahepáticos. E o que essa doença vai causar? Inflamação, destruição, dilatação, estreitamento, obstrução dos ductos biliares, causando então uma síndrome colestática crônica. O que é uma colestase? A colestase ocorre quando a gente tem uma lentificação do fluxo, do trânsito da bile ou até mesmo uma obstrução. Se eu tenho, por exemplo, um cálculo biliar obstruindo a via biliar, eu tenho uma síndrome colestática. Aqui nós temos síndrome colestática por inflamação e destruição dos ductos biliares. O ducto biliar, qual a principal função? Não é transportar os sais biliares até o intestino? Lá no intestino, os sais biliares vão fazer a emulsificação da gordura para que a gente absorva essas gorduras. Aqui, os ductos biliares desapareceram. Os sais biliares vão ser liberados, então, diretamente no parênquima hepático. Isso vai causar, então, um processo inflamatório crônico, uma lesão do fígado. E o paciente pode evoluir com cirrose hepática, tá? Então lembra que a colangite esclerosante primária, que a gente está estudando aqui hoje, é uma doença que pode acometer toda a árvore biliar. É uma doença mais comum em homens, 70% dos pacientes são do sexo masculino e ocorrem entre 30 e 50 anos. Na colangite biliar primária, outra doença, tem essa doença aqui, eu tenho essa aula aqui, colangite biliar primária é mais comum em mulheres. Colangite esclerosante primária, mais comum em homens, ok? Então vamos lá, questãozinha. A etiologia da colangite esclerosante é desconhecida, alternativa C correta. É uma questão aqui bem antiga, mas eu trouxe, por conta dessa questão. Tem gente que considera que é uma doença de origem desconhecida, tem gente que considera que é uma doença de origem autoimune. É importante lembrar que a gente tem algumas doenças que podem causar fibrose e destruição dos ductos biliares. Quando a gente consegue identificar a doença que causou a colangite esclerosante, a gente vai chamar de colangite esclerosante secundária. Isso pode ocorrer, por exemplo, por infecções. Infecção pelo HIV, citomegalovírus, infecções fúngicas, colangites de repetição, complicações cirúrgicas da via biliar, colangiocarcinoma, pancreatite crônica, uma obstrução crônica da via biliar, colangite eosinofílica, uma infecção pelo Ascaris lumbricoides e até mesmo isquemia, aquele paciente chocado que tem uma hipoperfusão, uma diminuição do fluxo sanguíneo para a via biliar, aquele paciente que tem uma vasculite, que tem uma interrupção do fluxo vascular na via biliar. Então, tudo isso aqui, todos esses exemplos, são causas de colangite esclerosante. Só que aqui a gente vai chamar de colangite esclerosante secundária, porque a gente consegue identificar a causa. Na colangite esclerosante primária, a gente não consegue identificar a causa. Manifestação clínica. Boa parte dos pacientes vão estar assintomáticos no momento do diagnóstico.
É aquele paciente, então, que vai fazer um check-up, os exames laboratoriais, e identifica, por exemplo, um aumento da fosfatase alcalina, da gama-GT, e ele vai investigar essas alterações laboratoriais e chega ao diagnóstico da colangite esclerosante. Mas nós temos algumas manifestações clínicas que podem aparecer. Fadiga, prurido, essas duas manifestações clínicas são típicas de pacientes com hepatopatias, com síndromes colestáticas crônicas. O prurido pode estar presente em até 70% dos pacientes e pode ser incapacitante, é um prurido incontrolável, o paciente vai ficar cheio de escoriações de tanta coceira que ele tem. Essa doença pode causar uma hepatopatia, ela é uma síndrome colestática crônica, então a gente vai ter icterícia? Sim. A gente não tem uma lentificação, obstrução do fluxo da bile, a bilirrubina não é excretada pela via biliar, então o paciente ele vai fazer a conjugação da bilirrubina, vai liberar essa bilirrubina direta na via biliar, mas essa bilirrubina direta não vai ser excretada. Então a gente vai ter uma hiperbilirrubinemia às custas da bilirrubina direta e isso vai justificar a icterícia. Os sais biliares são importantes para quê? Para a emulsificação das gorduras. Isso vai favorecer a absorção das gorduras da dieta. Se o sal biliar, a bile, não chega na luz do intestino, eu vou emulsificar as gorduras da dieta? Não. Eu vou absorver essas gorduras? Não. E o paciente pode ter, então, esteatorreia. Eu preciso da absorção das gorduras para absorver as vitaminas lipossolúveis. Se o paciente não absorve gordura, eu não tenho absorção de vitaminas lipossolúveis. Eu posso ter deficiência de vitamina A, vitamina D, vitamina E vitamina K. Se eu elimino gordura pelas fezes, eu não absorvo calorias. As calorias da gordura, o paciente pode ter perda de peso. Não é uma doença que pode causar uma hepatopatia crônica? Sim. Eu posso ter hepatomegalia? Sim. O paciente pode ter cirrose, hipertensão portal, esplenomegalia? Sim. Então posso ter uma hepatoesplenomegalia. E o paciente pode ter cirrose com seus achados característicos. Ascite, varizes de esôfago, hemorragia por varizes de esôfago, eritema palmar, ginecomastia, telangiectasias, hipoalbuminemia, alargamento do tempo de protrombina, dentre outras manifestações clínicas da cirrose. Mas eu quero chamar aqui a atenção de vocês para uma associação típica da colangite esclerosante primária, que é a associação com a retocolite ulcerativa. Para quem está se preparando para as provas de residência, talvez essa seja a informação mais importante da aula. A colangite esclerosante aumenta muito o risco do paciente ter retocolite ulcerativa. Até 80% dos pacientes com colangite esclerosante possuem retocolite ulcerativa. Mas o contrário não é verdadeiro. Nem todo paciente com retocolite vai ter colangite esclerosante. Então, a associação da colangite esclerosante com a retocolite é mais comum do que aquele paciente que tem retocolite e evoluir com colangite esclerosante, tá? Então, pacientes com colangite esclerosante, mais de 50% dos pacientes vão evoluir com retocolite ulcerativa e a gente não pode esquecer dessa associação. Então, para ficar bem claro, se a gente for avaliar, por exemplo, estudos com biópsia, mais de 80% dos pacientes com colangite esclerosante têm achados histopatológicos no intestino de retocolite ulcerativa. Então, a maioria dos pacientes com colangite esclerosante primária possuem retocolite, mas poucos pacientes com retocolite evoluem com colangite esclerosante primária. A colangite esclerosante primária também pode ter associação com doença de Crohn, com situações, com condições fibrosantes, como a tireoidite de Heidel, onde a gente tem fibrose da tireoide, com a fibrose retroperitoneal, pode ter relação também com espondilite anquilosante e hepatite autoimune. Aqui então temos uma questão, que é a seguinte: várias doenças têm sido associadas à colangite esclerosante primária. Qual doença abaixo está mais associada? Crohn está associada? Sim, mas aqui está mais associada à colite ulcerativa. Colangite esclerosante primária se associa muito à retocolite ulcerativa. Homem, 45 anos, apresenta icterícia de longa duração, então que já indica a presença de uma hepatopatia.
e sem sinais de insuficiência hepática. Exames laboratoriais mostram transaminases normais e fosfatase alcalina muito aumentado, 4 vezes o limite superior da normalidade. Recentemente iniciou o quadro de diarreia mucossanguinolenta. Então, o que a gente tem aqui? Uma síndrome colestática, né? O paciente tem icterícia, tem aumento da fosfatase alcalina e tem ainda diarreia com muco e sangue. Então, a associação, qual seria a mais importante? Quais são as hipóteses diagnósticas mais prováveis? Cirrose, a gente não tem dados suficientes na questão para afirmar que o paciente tem cirrose. Hepatite autoimune, na hepatite autoimune a gente espera encontrar muito mais um aumento das transaminases do que da fosfatase alcalina. Colangite esclerosante primária, com retocolite, ótima opção. Câncer de colo e metástase não, então alternativa correta, alternativa C. Lembrar sempre da associação da colangite esclerosante primária com a retocolite ulcerativa. Como é que a gente vai fazer o diagnóstico? A gente tem alguns achados laboratoriais típicos, então é uma doença que acomete a via biliar. Então o que a gente espera encontrar? Um aumento das enzimas canaliculares, aumento da fosfatase alcalina e da gama-GT. E aqui a gente vai lembrar sempre da fosfatase alcalina, que em geral está aumentada em mais de 2 vezes o limite superior da normalidade. A gente pode ter aumento das transaminases? Sim, mas em geral é um aumento discreto. As transaminases, na maioria das vezes, não ultrapassam 300 unidades por litro. As transaminases, quando aumentadas, indicam uma lesão hepatocelular, uma doença que acomete o parênquima hepático. E aqui a gente tem uma lesão, uma doença muito mais da via biliar do que do parênquima. Tem doença do parênquima? Sim, o paciente pode evoluir com cirrose, mas a gente vai pensar sempre no aumento das enzimas canaliculares. Podemos ter hipergamaglobulinemia com predomínio da IgM, lembra que lá na hepatite autoimune a gente pode ter aumento da IgG, aqui o predomínio é de IgM. Podemos ter aumento da IgG4, que é um marcador também característico da pancreatite crônica de origem autoimune. Podemos ter positividade para o PANCA. O PANCA está positivo aqui em 30 a 80% dos casos. E o PANCA é um marcador imunológico de qual doença? Retocolite ulcerativa. Olha aí a associação da colangite esclerosante primária com a retocolite ulcerativa. Podemos ter aumento do FAN e do antimúsculo liso, principalmente quando o paciente tem colangite esclerosante primária associada à hepatite autoimune. E aqueles pacientes que evoluem com hepatopatia crônica, com insuficiência hepática, vão apresentar uma hipoalbuminemia e um alargamento do tempo de protromina. Aqui, na colangite esclerosante primária, os exames de imagem são muito importantes para o diagnóstico. Nós podemos utilizar ultrassonografia, colangiorressonância, a colangiopancreatografia endoscópica retrógrada, a CPRE, mas a gente tem preferência pela colangiorressonância. O que a gente vai encontrar? Estenoses dos ductos biliares, obstruções, dilatações. E podemos encontrar uma via biliar em contas de rosário. O que seria isso então? Seria então a via biliar mais ou menos assim. A gente tem uma estenose, uma dilatação. Uma estenose, uma dilatação. Estenose, dilatação, né? Não é isso? A doença não acomete a via biliar e parece o terço, né? Parece o terço que a gente utiliza aí nas nossas orações, tá bom? Estenose, obstruções, dilatações nos ductos biliares. A gente pode também lançar mão da biópsia para esse diagnóstico. Fazendo a biópsia, o que a gente vai encontrar? Hepatite periportal, uma fibrose em aspecto de casca de cebola. As questões de prova de residência adoram essa informação. Podemos ter redução dos ductos biliares, uma ductopenia e uma pericolangite. Observem essa questão. Na colangite esclerosante primária, o achado característico, vamos procurar aqui a cebola, fibrose periductal em casca de cebola, alternativa B, correta. Tratamento. É uma doença que a gente não tem nenhum medicamento para o tratamento. Boa parte dos pacientes, a maioria dos pacientes, no decorrer do tempo, vão evoluir para cirrose hepática e aí a gente vai então fazer o transplante hepático. Para o prurido, nós podemos utilizar colestiramina, rifampicina, naltrexona e sertralina. E na colangite esclerosante primária, a gente tem que ficar atento também com tumores. Essa doença aumenta o risco do indivíduo evoluir com alguns tipos de câncer. Com destaque para o câncer de vesícula, colangiocarcinoma,
câncer de intestino, reto e fígado. Câncer de intestino, a doença já aumenta o risco. Agora, se o paciente tem colangite esclerosante primária e retocolite, esse risco aumenta mais ainda. E o câncer de fígado, o hepatocarcinoma, né, esse risco aumenta principalmente naqueles pacientes que já apresentam fibrose, já apresentam cirrose. Né? É importante lembrar que o principal fator de risco para o hepatocarcinoma é a cirrose hepática. Por isso, por esse risco aumentado de tumores, nós temos que fazer um rastreamento de tumores nesses pacientes. A partir dos 20 anos, o paciente vai então ser submetido a um exame de imagem, pode ser uma ultrassonografia, uma tomografia, uma colangiorressonância, a cada 6 a 12 meses, para rastreamento dos tumores da via biliar. Tem literatura que recomenda também fazer a dosagem do CA-199 e outras literaturas que não recomendam. A colonoscopia para rastreamento do câncer de intestino também deve ser realizada. Se o paciente tem colangite esclerosante primária e retocolite, a colonoscopia deve ser realizada anualmente ou no máximo a cada 2 anos. Se o paciente tem colangite esclerosante primária e não tem retocolite ulcerativa, a colonoscopia vai ser feita então a cada 3 anos e no máximo a cada 5 anos. E para o rastreamento do hepatocarcinoma, principalmente naqueles pacientes com fibrose hepática, com cirrose, a gente vai fazer ultrassonografia de abdômen e dosagem da alfa-fetoproteína a cada 6 meses. Mais uma questãozinha. Nos países ocidentais, a colangite esclerosante primária pode aumentar as chances de desenvolvimento de carcinoma gástrico não, câncer de pâncreas não, tumor de Francis não, colangiocarcinoma, correta, letra D. Qual doença autoimune? Eu tinha falado lá no início que era uma doença de origem desconhecida, né? Mas alguns autores consideram que a colangite esclerosante primária é uma doença autoimune. Qual doença autoimune que predispõe ao desenvolvimento de colangiocarcinoma? Cisto não, colangite bacteriana não, autoimune não, colangite esclerosante primária. Assinale a alternativa incorreta sobre a colangite esclerosante primária. É uma síndrome colestática crônica que se caracteriza por inflamação e fibrose difusas que acomete toda a árvore biliar e causa colestase crônica. Ótima definição da doença. As alterações patológicas que podem ocorrer na CEP mostram proliferação dos ductos, ductopenia, redução dos ductos, colangite, pericolangite, correta. As manifestações clínicas são fadiga, prurido, esteatorreia, deficiência de vitaminas lipossolúveis e suas consequências, correto. O prurido se correlaciona com a gravidade da doença e não está relacionado à colestase. Pelo contrário, o prurido ocorre justamente por causa da colestase. O anticorpo anticitoplasma de neutrófilo perinuclear, PANCA, é positivo em cerca de 65% dos pacientes? Correto. PANCA, marcador imunológico da retocolite ulcerativa. Então, a incorreta é a alternativa D. É isso que eu tinha a falar para vocês sobre a colangite esclerosante primária, que a gente tem também uma aula de colangite biliar primária, que é uma doença diferente. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até mais.